Prezados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos nesse dia, é algo muito gracioso, nos sentimos honrados. Nós estamos aqui com dois professores, são presbíteros da nossa igreja, presbítero Éder e presbítero Reinaldo. Por favor, irmãos, dá um alô aí aos irmãos. Pai do Senhor, eu sou o presbítero Éder, sou membro da igreja Marcos Evangelho. A paz do Senhor, quero cumprimentar aqui o pastor Jefferson, presbítero Éder, eu sou o presbítero Reinaldo, e nós estamos aí nessa caminhada aí, e hoje nós juntos, nós vamos aprender sobre murmuração, que leva o crente a murmurar. Essa lição é uma lição maravilhosa, o perigo da murmuração, a lição de número 7. Gostaríamos que você estivesse super atento a esta aula. Aproveitar, pedir para que você deixe aí o seu like, é muito bom, é importante que você faça isso. Te pedir também que você sinta a liberdade de, no nosso chat, fazer uma comunicação, escrever alguma coisa, dar um glória a Deus. Isso é bom, isso ativa mais as nossas aulas, ajuda melhor na divulgação. Se você, porventura, não é inscrito, faça a sua inscrição para que você possa receber todas as nossas divulgações e assim vai ser, eu tenho certeza que será uma bênção para você. Muito bem, não vou pedir nesse momento, então antes de nós começarmos a nossa aula, vou pedir o presbítero Éder para fazer então uma oração inicial. Presbítero Éder, por favor. Amém. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela oportunidade, Pai, de estar aqui neste momento, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Permita, ó Deus, que os nossos corações possam se encher, ó Pai, da Tua graça, Deus, e que nós sejamos abençoados, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o diácono Felipe, esposo da irmã Fabiola. E eu sou a Fabiola do Felipe. Irei ler o texto áureo para os irmãos. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual e acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar da promessa de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 a 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. E, partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Tchau, tchau. Tchau. Graças a Deus por esse momento. Nós então vamos aqui, irmãos, a parte da introdução da nossa aula. É um pecado terrível a murmuração, é muito perigoso. Deus abomina, irmãos, a murmuração, essa prática
A murmuração, ela enfraquece a vida espiritual do crente, ela impede do crente desfrutar das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Nós vamos entender isso, né, no decorrer dessa lição. Uma outra coisa também que nós vamos ver que o percurso escolhido por Deus não foi o mais fácil quando Israel, né, os hebreus saem do Egito, mas foi o melhor percurso e o povo não compreendeu essas coisas e é um povo que murmurou e por eles murmurarem, eles não entraram na terra prometida. Então, o povo de Deus pagou um alto preço por ter reclamado do Senhor nessa trajetória. E o interessante, pastor, que a murmuração, ela causa na pessoa um desconforto. Essa pessoa, ela nunca está feliz com nada. Ela nunca está feliz. E isso faz com que ele perde o foco da sua caminhada, né? E que nós vamos aprender hoje na lição, que o povo de Israel, eles saíram com um destino. Eles viviam sobre a escravidão de Faraó, eles apanhavam, eles... né, eram escravos. Escravos, eles eram escravos. E Deus ouviu o clamor do povo de Israel, e quando eles vão uma promessa, debaixo de uma promessa, que era uma terra boa e larga, que manava leite e mel. Moisés falou, vou tirar vocês dessa escravidão, porque Deus já ouviu o clamor de vocês, Deus já não aguenta mais ver vocês sofrendo, agora Deus vai tirar vocês para um lugar bom. É um lugar maravilhoso. E outra coisa, o lugar já está preparado. Vocês não vão preparar nada. Aí eles começaram a caminhar, e por interessante, eles começaram a caminhar, já começaram a murmurar. Um negócio interessante. Nós vamos entender, né, presbítero Éder, o sentido dessa palavra, murmuração, né, murmurar. Nós vamos mostrar nessa aula também que a murmuração, ela impediu toda essa geração de adentrar na Terra Prometida, como disse aqui o presbítero Reinaldo, né, e também, como a murmuração hoje pode nos impedir de entrarmos na nossa Canaã celestial. Pastor, sobre a questão da murmuração, a gente também tem que entender o seguinte, que existem coisas que vêm direto do inimigo, mas existem coisas também que são carnais. Perfeito. Então, Perfeito. A gente tem que andar diligente, a gente tem que analisar, a gente tem que ver, porque não adianta você só ficar botando culpa no inimigo, não. Ou seja, são obras da carne, né? Amém. Faz parte da nossa natureza terrena. E a murmuração, o pastor, o presbítero, ela é 90%. Ela não é do diabo. A murmuração é do crente ruim mesmo. Entendeu? Deus, misericórdia. Misericórdia. Mas a murmuração está dentro do ser humano, entendeu? É ele que dá lugar para o diabo. Verdade. Isso aí. Então, e uma coisa interessante dentro da nossa introdução, que isso não acontece instantaneamente, isso é gerado dentro de nós, né? Gera, e o triste de tudo isso, que a murmuração, ela é acompanhada da incredulidade. E aí, então, assim, é uma coisa chamando outra, ou seja, a murmuração, ela caminha junto com a incredulidade. E aí, os perigos que nós corremos nessa caminhada cristã de viver uma vida ou, em certos momentos, murmurarmos e perdermos a salvação. Verdade. Isso é triste. Muito bem, então, feita aqui essa primeira parte da introdução, nós vamos entrar, né, propriamente na lição, a murmuração na Bíblia. E o primeiro aqui é uma pergunta para todos nós, né? O que é murmurar? E aí, o que é murmurar? Murmurar é falar mal de alguém ou de algo. Perfeito. Né? Lamentar-se, queixar-se. Resmungar. Reclamar das coisas. É o que eu disse, murmurar é você estar insatisfeito com tudo. O murmurador sempre tem um questionamento, né? E às vezes ele pensa que o murmurador, ele acredita que ele está fazendo isso sozinho, né? Ninguém está vendo, mas... É impressionante isso. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Outra coisa também que tem nesse espírito aí murmurador é o descontentamento. Ele se queixa de tudo e ele é descontente com tudo. Ele nunca está satisfeito com as coisas. E isso dentro da igreja é algo seríssimo. Nós vamos ver isso aqui. Porque o murmurador, ele tem essa tendência no trabalho dele, na casa dele e também dentro da igreja. E aí ele não está contente com nada. Para ele nada funciona.
Um outro grande detalhe, ele tem as coisas na cabeça dele, ele acha que tem que ser que está na cabeça dele. Então, gera nele um descontentamento. E aí, o que acontece, irmãos? Nem Deus escapa desse murmurador. Nem Deus. Ele reclama de Deus, porque foi isso que o povo fez nessa caminhada. Eles reclamaram de Deus com Moisés. Ué, mas Deus não falou que ia nos sustentar? Nós estamos aqui passando fome, não estamos aqui passando sede. Então, é algo perigosíssimo. A questão da murmuração. E o murmurador, o fato de ele não ter satisfação em nada, né? Como o senhor disse, ele questiona com Deus, ele falou assim, era melhor, né? Que o povo falou, é melhor se nós estivéssemos lá, sofrendo lá atrás, mas nós estava farto com as mesas, com as comidas, né? Farto com as comidas aqui da mesa de Faraó. Trouxe nós aqui para quê? Para morrer aqui no deserto? Nós saímos de lá debaixo de uma promessa. Então o murmurador, ele não consegue ver o final, ele não consegue ver ele não tem fé. Resumindo, né? O murmurador, ele é incrédulo, ele não tem fé. Não adianta falar, quando você vai falar, o pastor, o presbítero, com o murmurador, não, rapaz, Deus não vai nada, não vai não, Deus não vai fazer isso nada. Não acredita não. Não, ele é o murmurador não tem fé, ele é incrédulo. Nós temos algumas referências bíblicas, pastor. Êxodo 15, 24, Êxodo 17, 3. O 15, 24, ele fala o seguinte, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? No 17, 3, mas o povo tendo sede, ali murmurou contra Moisés, dizendo, porque nos fizeste subir a Egito para nos matar, do que você falou, né? Para nos matar de sede, e nós e nossos filhos. Então, assim, infelizmente, a murmuração é uma coisa muito séria. Tem um outro texto aqui também, só que isso é mais à frente, quando Moisés ele manda os espias aí a Canaã, né? E quando eles voltam, o povo chega, né? A referência é Números 14, 36. Quando os anjos de Moisés foram mandados a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Contaminou o povo. O murmurador contamina o povo. É exatamente... né? Vai levedar. É um fermento. É um negócio sério. Então, assim, a igreja não pode lidar, sabe, de forma passiva com a murmuração. Esse é um pecado seríssimo. Aqui no ponto 2, aqui, o comportamento dos murmuradores, ele se revela inconveniente. Ele é uma pessoa inconveniente. Ele se revela que tem um temperamento inquieto. Aquilo que os irmãos estão dizendo, não está satisfeito. Ele está sempre dando indiretas, sabe? Sarcásticas, malignas. Ele está sempre dando indireta, está sempre apontando o erro. Ah, você viu aquilo, né, do pastor? Ah, você viu aquilo no coral? Ah, você viu, sabe? Tá sempre... Então, assim, é um comportamento tão sério que chegou, por exemplo, a ameaçar a igreja no início, a igreja em Atos. Verdade. Isso é perigosíssimo. E um gancho na fala do senhor, pastor, o murmurador ele é tóxico. Ele é tóxico. É isso aí. Eu acredito que, nesse momento, eu não estou falando para nenhum murmurador, que certamente o murmurador ele não concorda com a aula online, mas eu gosto da... aula presencial. Eu não concordo com essa aula online, eu gosto da aula presencial. O murmurador não está assistindo. Então, se você está nos vendo, você não é um murmurador. Essa semana mesmo eu já falei para um colega meu de trabalho, ele estava se envolvendo muito com a pessoa que estava desanimada da empresa, inclusive essa pessoa saiu. Aí eu disse para ele, você quer estar animado, trabalhar, chegar aqui, esses carros, lavar esses carros? Você tem que conviver com pessoas que estão no mesmo foco que você. Porque se você conviver com pessoas que estão desanimadas, você vai desanimar. Então a mesma coisa é nós cristãos. Se nós vemos que aquela pessoa reclamona, aquela pessoa que não está satisfeito com nada, e sempre essa pessoa ela é o dono da razão. Tem um chamado. Essa pessoa tem um chamado. Essa pessoa não concorda com o pastor. Não obedece, não submete à liderança. Não submete à liderança. É isso aí. Na igreja do João, lá sim, lá tem um homem de Deus. É isso aí. Sempre é isso. Então a gente tem que estar muito atento com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que não é eu, não é você, que está nos assistindo, como diz aqui, ela é tóxica.
E o mal, ele chega a si mesmo, devagar, e ele pode nos atingir e nos tirar do foco. Interessante. E dentro desse assunto, até o comentarista ele coloca que o pecado, irmãos, da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, que é uma grande verdade, ela também altera a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Há muitas pessoas hoje em depressão e ansiedade por causa da murmuração. Há pessoas hoje que sofrem de câncer. Isso é comprovado cientificamente, que a pessoa que é ingrata, né, a pessoa que vive na murmuração, não é contente com as coisas, tem a facilidade de desenvolver esse quadro de câncer. Então, isso é triste. Então, nós precisamos caminhar de um jeito, o crente, ele caminha de um jeito que ele não vive na murmuração. Ele se afasta dessas coisas. Ok, irmãos? E o interessante quando nós entendemos que a pessoa ela é uma pessoa murmuradora, é uma pessoa insatisfeita com a vida, a gente precisa de aproximar dessa pessoa, mas aproximar de um jeito de autoridade, para a gente não venha a ser contaminado por essa pessoa. Porque aproximar não quer dizer conviver. Para que viemos ajudar esse tipo de pessoa. Porque o murmurador, a tendência do murmurador cair em depressão, a tendência do murmurador não conseguir firmar a igreja, que nem nós já falamos aqui, Sim. a tendência do murmurador ser infeliz, né, com o marido, com a esposa, com os filhos, ela é gigante. E nós, como cristãos, a gente deve analisar em nós esse comportamento. Perfeito. Esse comportamento, se esse comportamento, né, a gente jamais tem que fazer parte da nossa vida, presbítero Éder, esse comportamento, e se tem alguém no nosso, próximo a nós, principalmente da família, que é um murmurador, a gente deve ajudar, porque quando a pessoa é infeliz, a tendência dessa pessoa cair numa enfermidade, ela é gigante. É verdade. Ela é gigante. Presbítero Reinaldo, presbítero Éder, olha, eu já conheço famílias inteiras que se perderam por causa da murmuração, como você falou, do convívio da família. Isso é muito perigoso. O pai reclamando do pastor perto da esposa e dos filhos, a esposa falando do coral, reclamando do coral, do louvor que cantou, do hino que não tocou, e isso vai gerando um problema nos filhos. Então, a família toda é destruída por causa da murmuração. É bem assim, necessário lembrar, pastor, que o murmurador, ele tem um comportamento, ele é inquieto, ele é sarcástico, ele sai lançando algumas coisinhas assim, e infelizmente isso contamina muitas pessoas, principalmente dentro da igreja. É igual como o senhor comentou ali, ó, na parte emocional e física, isso assim, já é uma coisa que foi passando, foi acontecendo, a pessoa não vai negligenciando isso aí e não se atenta para isso. O presbítero falou que você tem que falar com autoridade, e é verdade. Só que às vezes o murmurador ele não aceita. Então, assim, é uma coisa assim muito, muito séria. O murmurador, principalmente no meio da igreja, né? Que a palavra, que a lição até fala, né? Que o murmurador ele está no meio do povo de Deus. Não é uma coisa assim, só a pessoa do mundo que não conhece a palavra de Deus que é murmurador. Infelizmente. O terceiro ponto aqui fala disso. O crente murmurador. E aí? Né? A pessoa se diz salva em Cristo Jesus. Será que ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele? Porque, irmãos, um crente salvo, né, com o Espírito Santo de Deus na vida, ele vai murmurar? Então, assim, quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno, do diabo. É interessante. A murmuração, ela é terrível. Existem pecados que nós lutamos contra, né, o pecado todos os dias, mas a murmuração, ela não te deixa você lutar contra ela. Você é dominado por ela. Então, é impossível um crente murmurador ter o Espírito Santo na vida. O murmurador, ele acha que ele é o dono da razão. Então, agora, se a pessoa é impossível ter o Espírito Santo, qual o espírito que domina o murmurador? O espírito do murmurador, ele é descontente, ele é iracundo, ele não sabe agradecer, não há bondade nele, não há alegria nele.
Ele é, como diz o outro, ele é rabugento, ele é insatisfeito. Né? O crente não. O crente, quando o crente ele é bondoso, ele é alegre, ele é feliz, ele, né, está contente com as coisas. Então, é uma grande verdade. O murmurador, a pessoa ele precisa se olhar, ele precisa fazer um autoexame. Tem que olhar para si e reconhecer isso. A murmuração ela é contra Deus. A gente, quando fala mal de alguma coisa ou de alguém, né, de alguma situação, nós estamos pecando contra Deus, primeiramente. Isso é perigosíssimo. O apóstolo Paulo, pastor, ele fala em Gálatas 5,16, digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Quer dizer, é como a gente estava falando anteriormente. Infelizmente, isso é um pecado da carne, uma murmuração. A pessoa é descontente com alguma coisa. Então, assim, e arranja descontentamento para tudo, né? Se está fazendo alguma coisa, eu poderia fazer algo melhor. Eu poderia ter um cargo melhor. Eu poderia participar de ministério tal, mas não se dispõe, não quer fazer, só sabe falar, mas arregaçar as mangas e trabalhar mesmo, ele não quer. Ele só quer ficar falando, infelizmente. O murmurador, a tendência dele é sempre denegrir a imagem de alguém que está fazendo. A tendência dele é denegrir. Então, você que está aí nos assistindo, você começa a observar que está ao seu redor. Se tem pessoas que têm tal prática, então já é momento da gente começar a mudar esse comportamento, né, na nossa redondeza. Que a gente não venha, né, pastor, a cair nessa prática e, pelo contrário, é que nem eu disse aqui, né, há alguns minutos, que a gente venha ser autoridade naquele lugar, autoridade, e é lógico que nem o presbítero disse aqui, para a gente não ser contaminado, mas que as pessoas acham que a gente venha ser chato, santarrão, essas coisinhas, mas que a gente venha ser curto e direto, não é curto e grosso não, né? Curto e direto. Vamos então ampliar o nosso entendimento? E hoje nós vamos falar sobre o perigo da murmuração. A murmuração não pode, em hipótese alguma, fazer parte da vida cristã. Mas por quê? Porque ela apresenta atitudes de incredulidade e negatividade, visto que se trata de um murmúrio, uma reclamação, de algo que está gerando insatisfação e até mesmo descontentamento. Ela é prejudicial em tudo para o povo de Deus, pois além de ser um pecado, suas consequências são desastrosas, gerando mágoas, ressentimentos, dissensões e atraso na caminhada cristã. Agir dessa forma é como se alguém estivesse dizendo que Deus não tem o controle e não sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Por esta causa, o cristão verdadeiro não pode, de forma alguma, viver na prática da murmuração, pois se assim proceder, ele não terá mais intimidade com Deus. Ora, uma vez que ele está reclamando, todo o seu foco está em suas queixas e murmurações, lamentações, e não em orar e confiar naquilo que Deus irá fazer. Precisamos entender que a murmuração está diretamente ligada à ingratidão. O alvo dessa pessoa agora é olhar aquilo que ela não tem, aquilo que ela perdeu, aquilo que está faltando e não reconhecer tudo aquilo que Deus já lhe deu um dia. E tudo isso que eu disse aconteceu na vida do povo de Deus, o povo de Israel, quando estava no deserto, mesmo sendo guiado, protegido, guardado por Deus, como nenhum povo da terra, ainda assim reclamava sem motivo algum. Foram tantas reclamações que esse povo foi impedido de entrar na terra prometida. Devemos olhar para este povo e nos lembrar de não sermos pessoas que murmuram de suas circunstâncias e não confiam em Deus. Senão, ficaremos para trás. Glória a Deus, irmãos. Muito bem, então nós vamos agora para a segunda parte da nossa lição, o impedimento da primeira geração à terra prometida. Veja que a murmuração foi também contra os líderes escolhidos por Deus.
depois deles experimentarem um grande livramento através de Moisés e de Arão, Deus levanta esses dois homens como líderes. Eles agora vão reclamar que, na verdade, eles foram levados para o deserto para morrer ali. E aí começam, então, a reclamar da liderança. Ou seja, não considerando de que o próprio Deus havia levantado Moisés e Arão para conduzi-los, para tirá-los da escravidão, né, para libertá-los do Egito, né, um local onde eles estavam escravizados. É que o mal do ser humano é esse, que é achar que tudo tem que vir ao seu favor. E como eles estavam indo a direção à promessa de Deus, que quem tirou eles da escravidão não foi Moisés. Moisés foi um meio para que eles saíssem da escravidão para a promessa do Senhor. Perfeito, um instrumento. Um instrumento. Que Deus trouxe. E hoje, nós temos uma promessa de chegar até as mansões celestiais, da terra, né, da Nova Jerusalém. Perfeito. Só que no meio, como o povo antigamente, para eles ir até a Canaã, eles precisavam de passar pelo deserto, e hoje todos nós passamos pelo deserto, o mal que nós não podemos entrar, que é no mal que eles entraram. Perfeito. Eles reclamaram de Moisés, mas na realidade estavam reclamando do próprio Deus. Deus, o Senhor prometeu para mim um céu, mas olha só do jeito que estou vivendo. Olha que luta é essa. É isso aí. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado para no meio da nossa vida a gente ser ingrato. Ser ingrato. E essa ingratidão não é contra o pastor, não é contra seu pai, não é contra sua mãe, não é porque seu pai não deixou uma boa herança. Essa ingratidão é sua com Deus. Eles estavam entre ele e ensinar ele, né, pastor? E aí é incrível a gente analisar o seguinte, que eles já tinham visto o poder de Deus no atravessar o Mar Vermelho. E é incrível que depois, quando eles vão caminhando em destino à Terra Prometida, por causa de uma tribulação, por causa de um empecilho, é como o senhor falou no início da lição, né? Deus ele não escolheu o melhor caminho, mas ele sabia que o povo não estava preparado para passar pelos caminhos que eram mais fáceis. Por quê? Porque era um povo que era escravo, eles não eram treinados para guerrilha. Então, assim, Deus ele faz o seguinte, vou fazer um caminho mais longo, né? E vocês vão ter livramento. É assim que Deus faz. E o murmurador ele não entende dessa forma, né? Não entende os livramentos de Deus na vida dele, porque ele quer o caminho mais fácil. E aí, como o presidente Reinaldo colocou aqui, veja, Deus levantou homens. Então, veja, quando eles pecam contra, né, quando eles falam contra esses homens, estão falando diretamente contra Deus. É exatamente hoje. Quando a pessoa fala do pastor da igreja, ele está falando primeiro de Deus, que foi Deus que levantou o pastor ali. Foi Deus que levantou as autoridades. Então, é algo, as pessoas precisam entender isso, que se submetendo à autoridade de Deus, necessariamente vai submeter àquela autoridade que Deus levantou. No nosso caso aqui, o pastor da igreja. Né? Nós temos a autoridade eclesiástica, a autoridade espiritual. Foi Deus que levantou. Então eu preciso me submeter a essa autoridade para que eu seja abençoado por Deus. Porque se eu reclamo do pastor, do jeito do pastor, do jeito que ele prega, do jeito que ele canta, do jeito que ele ensina, do jeito que ele faz, eu estou murmurando contra Deus, primeiramente. Contra Deus. Então é algo perigosíssimo, porque esse povo, eles não entraram na terra prometida porque eles foram contra também a liderança. E Deus castigou eles severamente. Teve momentos que Deus queria eliminar esse povo, e Moisés intercedeu por ele. Não, Senhor, não faz isso não. Não faz isso com o seu povo, não. Deus até fala assim, ó, Moisés, o seu povo, desce lá que o seu povo está lá se corrompendo. Você vê. Mas depois Moisés vai orar e fala, Senhor, esse é o teu povo. O que as nações dirão se o Senhor acabar de exterminar com esse povo aqui? Moisés intercede por eles para que Deus não elimine-os. O interessante aí, pastor, é o mesmo Moisés, né, que eles levantaram contra Moisés, o mesmo Moisés, ele questiona com Deus. Ele fala assim, pai, não, o Senhor não vai destruir esse povo. O Senhor não vai acabar com eles. Moisés colocou-se diante do Senhor. Então, é a mesma coisa, trazendo para nossos dias atuais. Talvez, né, quando a pessoa tá lá reclamando do pastor, e devemos entender o seguinte, murmurar
não é só você estar num grupinho de pessoas falando mal, não. Murmurar é resmungar, pensar baixo. É isso aí. Entendeu? É isso Talvez aí. você tá lá no culto de quarta-feira, né? Se é que o murmurador vem no culto de quarta-feira, né? É outro detalhe. É. Aí começar lá, meu Deus do céu, o que esse pastor tá falando? Você falando isso para você, você já está murmurando, Deus está ali. Ó, o nosso Deus, ele escuta até aquilo que é falado nas profundezas do inferno, muito menos que você estiver falando. Desculpa, irmão, antes de eu falar aqui, mas o presbítero Reinaldo tocou no assunto aqui que eu não quero deixar passar. É muito, muito legal o que o irmão Reinaldo está falando aqui, muito pertinente. As pessoas precisam entender isso, né? Deus levanta a liderança da igreja, e aí, por exemplo, igual o pastor da igreja, Deus dá a ele a direção. Então, nós temos aqui a direção, as características do pastor da igreja, que Deus deu a ele. Então não é conforme eu quero. O povo lá queria conforme eles, mas tinha que ser conforme Deus tinha passado para Moisés, conforme Moisés. Exatamente. E aqui é a mesma coisa. Então, o que o irmão Reinaldo, o presbítero Reinaldo colocou aqui, mas esse negócio de ficar na leitura todo dia, ler Bíblia todo dia, no nosso devocional, culto de quarta-feira, né? As pessoas começam, e é isso mesmo. Muito bem colocado, presbítero Reinaldo. A pessoa acha que ela só peca quando ela fala com alguém. Mas quando ela fala consigo mesmo, quando ela fala com ela mesma, ela já está em pecado de murmuração. Fala, irmão Éder, por favor. Não, pastor, o que eu queria complementar aqui é sobre um texto de Hebreus 13, 17, que diz o seguinte: obedecei-vos aos vossos guias, sendo submissos, porque velam por vossas almas, como que aprestam conta delas, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, pastor, como foi dito, o pastor, os líderes da igreja são pessoas que foram separadas por Deus para ter essa atitude, para fazer, para guiar a igreja. Então, assim, quando o murmurador ele comete esse tipo de coisa, ele é desobediente, ele fica falando mal da liderança, infelizmente, né, como já foi dito, essa pessoa ela não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Nós vamos ver mais à frente que esse cidadão é o que gera rebelião, né? O pecado da rebelião, o pecado da idolatria. Nós vamos ver isso depois mais à frente. Mas vamos lá. O terceiro ponto aqui, né, o terceiro subtópico, né, do segundo tópico aqui da nossa lição, fala que por que é perigoso murmurar? Veja, tem um texto aqui de Jó, capítulo 9, que é duríssimo, é seríssimo. Diz assim: quem se endureceu contra ele, ou seja, quem se endureceu contra Deus e teve paz? Veja, o murmurador, ele não tem paz na vida dele. Nada, não há contentamento, não há alegria, não há prazer. Em tudo ele vê defeito, em tudo ele é reclamação. Isso é seríssimo. E à luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato, como diz aqui, de impiedade extrema contra o nosso Deus. Por quê? Porque Deus é bondoso, Deus é generoso, Deus supre as nossas necessidades. As pessoas, o murmurador, ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele olha só para si, ele não consegue perceber a bondade de Deus, que Deus está suprindo as necessidades na saúde, na alimentação, no vestuário, no ir e vir. Ele não olha essas coisas. E uma outra coisa do perigo também, irmãos, me permita aqui falar sobre o perigo de ser murmurador, é que o murmurador ele não consegue lembrar das obras que o Senhor fez na própria vida dele. Verdade. Ou seja, ele está desconsiderando a salvação em Jesus, ele está desconsiderando o amor de Deus, ele esquece que Deus já cuidou dele, que Deus já resolveu coisas dele, Deus já protegeu, já o livrou. Isso é seríssimo. Ele não consegue ver mais, né, as benevolências que é Deus na vida dele, que é a obra de Deus, né? Às vezes, assim, eu comento muito lá em casa que às vezes a gente não percebe, né? Tem algumas pessoas que falam bem assim, a gente não vê mais milagre. Não aqui na Marcas, né? Na Marcas a gente vê Deus agindo grandiosamente. Mas, assim, às vezes as pessoas falam bem assim, mas a gente já não vê mais milagres. Mas, às vezes, os milagres estão nas poucas coisas. É um livramento de um acidente, né? Ou às vezes você se atrasou para o trabalho e aí você resmungou, né? E aí no meio do caminho aconteceu alguma coisa grave. Então, assim, infelizmente, o murmurador ele não consegue ter essa percepção. E uma coisa interessante a gente observar em nossas vidas, que hoje a aula ela está sendo para nós aqui da igreja, nós cristãos,
para a gente observar se a gente não é um murmurador. Porque o perigo do murmurador é aquele do terno, é a irmã do coque. O perigo é esse. Porque quando a pessoa está lá no mundão, está largado, ele tem uma chance maior do que o irmão do paletó e a irmã do coque. Perfeito. Por quê? Ele já está lá fora. É. Aí quando ele tá na hora de eu ir para a igreja dos crentes. Mas espera aí, se você já vive no meio da igreja dos crentes, É isso aí. você vai se converter quando? Então, nesse momento, o pastor vai nos ajudar mais. Pais e irmãos, vamos pensar um pouco hoje sobre a murmuração. Esse foi um pecado que impediu Israel especificamente de entrar na Terra Prometida. Dentre tantos pecados que o povo de Israel cometeu, esse foi o suprassumo, vamos dizer assim, dos pecados cometidos por eles. E isso trouxe juízo de Deus sobre Israel ao ponto de aquela geração não conseguir entrar. E Deus esperar por 40 anos que aquela geração morresse e que a próxima geração que viria queria entrar e herdar as promessas de Deus para seu povo. Esse é um pecado terrível porque ele nasce de uma ideia incrédula, é a falta de confiar e crer nas promessas de Deus. Então o pecado de murmuração, ele é na verdade um revestimento cujo centro é a incredulidade. A mãe da murmuração é a incredulidade. E todo murmurador tem um problema de insatisfação. Então ele não pode ser satisfeito porque ele é um ingrato. Então a murmuração é um pecado que despreza todos os benefícios e a bondade de Deus sobre a vida dos crentes e faz com que eles se rebelam contra a liderança, contra aqueles que Deus colocou sobre eles. É um tipo de reclamação maliciosa que é feita contra Deus e ela tem efeito seríssimo. Todo espírito de murmuração atrai a ação de demônios poderosos. Normalmente, uma pessoa que pratica a murmuração e se entrega a esse pecado, dificilmente ela consegue se arrepender desse pecado. Normalmente ela é tomada por esse pecado e é tomada de um certo tipo de incredulidade que nenhuma repreensão alcança o coração dela e sempre o fim é a morte espiritual e as consequências são sempre terríveis em virtude desse pecado. Porque esse é um pecado que lembra o pecado de Lúcifer, que também levantou reclamação sobre o caráter de Deus e isso trouxe, atraiu vários anjos, a terça parte dos anjos entraram nesse espírito de rebelião, porque murmuração, ingratidão e rebelião são pecados que andam juntos e isso está associado com certeza aos pecados de Satanás e os demônios se alimentam desse comportamento. A outra questão que a gente deveria pensar é qual a diferença entre o pecado de maledicência e o pecado de murmuração. O pecado de maledicência ele tem uma característica porque ele visa a maldade de atingir a honra dos outros, é falar mal. Então, nesses pecados estão normalmente a injúria, a calúnia. Então, a maledicência visa um ataque moral às pessoas. A murmuração é um pecado que é feito principalmente contra Deus e contra a autoridade que representa Deus. Então, a murmuração é um pecado dirigido especificamente a Deus e ao seu caráter e aos seus atributos, movido por um espírito de incredulidade, de insatisfação e rebelião. Já a maledicência visa destruir a honra dos outros, visa destruir a moral dos outros e o alvo são as pessoas. No Antigo Testamento, nenhuma das pessoas que se envolveram com a murmuração, a rebelião, encontraram o arrependimento. Por quê? Porque é um pecado que Deus deixou como exemplo de que aqueles que entram por esse caminho é um caminho sem volta. Deus destruiu completamente uma geração por causa desse pecado. O de maledicência, embora também seja um pecado, mas é um pecado que diz respeito ao relacionamento humano. Ele também tem as suas consequências. Normalmente a pessoa maledicente acaba esfriando na fé e abandonando a igreja. Esses pecados geram divisão, insatisfação, reclamação e esse pecado apaga o Espírito Santo da igreja. A forma de limpar isso é as pessoas se submeterem à palavra de Deus, submeterem às suas lideranças e aprender a respeitar e a ser conduzida e discipulada por seus pastores.
Quem desenvolve uma teologia pessoal, quem anda segundo os seus conceitos e ideias, facilmente vai cair nesses pecados, e esses pecados normalmente é um caminho sem volta. Grande parte das pessoas que praticaram a murmuração ao longo da minha vida afastaram da igreja, muitas delas experimentaram um juízo trágico de Deus sobre a sua vida porque se rebelaram contra Deus de um jeito que não deveriam. O outro pecado da maledicência acaba atingindo a honra dos outros e as consequências também são funestas. Que Deus nos guarde para que nós possamos ser livres desses pecados de forma humilde, obediente, para que a gente vigie o nosso coração e a nossa mente, que a gente guarde a nossa língua para não emitir um comentário ou um conceito que possa desonrar a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós nesta manhã. Glória a Deus, irmãos, por esse auxílio. Então vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição. Um pecado que nos impede, a murmuração é um pecado que nos impede de entrarmos na Canaã celestial. Então veja, a peregrinação de Israel no deserto serve exatamente como exemplo da nossa jornada para a nossa Canaã celestial. Nós precisamos sempre, quando olhar esse texto, ler esse texto, nós precisamos nos posicionar como este povo murmurador, para que a gente olhe para lá e veja a gente. Porque às vezes a gente vai ler esse texto, a gente tem a tendência de se colocar no lugar de Moisés. Moisés ali, para nós agora, é a figura de Jesus. Ele está nos conduzindo para a Canaã celestial. E nós somos o povo. E aí? Vamos fazer como esse povo lá no deserto, que fez com Moisés? É o grande detalhe. Isso aí, nós temos que realmente observar muito isso, porque às vezes a gente, quando passamos a meditar numa palavra tão bonita, num estudo tão bom desse, a gente começa a pensar nos outros. Mas o interessante é a gente pensar na gente. Como o pastor disse, a gente não devemos colocar no lugar de Moisés, colocar no lugar do povo. Eu quero deixar aqui um versículo bíblico, está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16, diz o seguinte: sabei vós que sois o templo de Deus, morada de Deus, e que o Espírito de Deus está dentro de vós. Então, todo momento nós sabemos que tem um Deus que habita dentro da gente. Tem um Deus que habita dentro da gente. Então, se tem um Deus que habita dentro de mim, então a minha ação, o meu momento vai ser um momento de Deus. Mas que momento é esse? Todos os momentos é o momento de Deus. Aí vem o versículo 17, fez assim: ai daquele que destruiu o templo de Deus. Então, nós temos que observar a nossa vida, porque a salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Então, a gente, que nem o pastor Jefferson disse, nós temos que colocar no lugar desse povo, que esse povo sirva de exemplo para nós. Muito bem. E aí, irmão Éder, e o destino dos murmuradores? Então, meu pastor, infelizmente, eles não adentraram na terra prometida, né? Infelizmente, eles pereceram no deserto, né? Por causa da murmuração. E aí, na nossa vida espiritual, a gente tem que analisar isso para que também nós possamos desfrutar das coisas que Deus separou para a gente. Porque se você cometer pecado, você não vai conseguir provar de tudo que Deus declarou na sua vida. Infelizmente. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz assim, versículo 10: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, não entraram na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Ou seja, a murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. E como o presbítero Reinaldo tem colocado aqui, nós precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos ter fazer essa autoanálise, porque nós corremos esse risco, ok? E o terceiro ponto aqui diz sobre os males da murmuração. Na vida da igreja, por exemplo, não pode ser um local de murmuração. Não pode, porque na igreja, se houver murmuradores, vai contaminando e vai trazer o desânimo espiritual. Na igreja, havendo murmuração, vai haver contendas, vai gerar contendas, dos irmãos um contra outros, rebeldias, vão se rebelar espiritualmente. E mais, é tão perigoso isso que gera até mesmo divisões. Gera divisões. Por quê? Por causa dos males da murmuração.
Então, o mal da murmuração não fica só com a pessoa, não fica só dentro dela. Não é só o problema dela, o problema espiritual dela, o problema físico dela, o problema emocional dela. É tão sério esse pecado que ele vai, então, agora se expandir e vai, então, agora atingir áreas externas. E o mais interessante, que o mal da murmuração, você deixa de ser templo do Espírito Santo e passa a ser cavalo de Satanás. Essa é a realidade. É verdade. Porque no momento que você deu lugar a montim dentro da igreja, falar mal de alguém, você é um murmurador. E você deixou de ser templo do Espírito Santo. Você passou a ser cavalo de Satanás. É isso aí. Ô pastor, só para concluir sobre a questão do murmurador, que ele não entra na Terra Prometida, a gente tem que trazer para os nossos dias de hoje que o murmurador, ele acaba destruindo ministérios. O próprio ministério, o ministério familiar, o ministério igreja, um ministério que ele participa. Então, tamanha a grandeza do prejuízo que o murmurador causa no meio da sociedade. Não é só dentro da igreja, não, na sociedade num todo. O murmurador... O aspecto, né, do murmurador ali é de calúnia, de mentira, ele gera tudo isso. E aí, como o presbítero Reinaldo disse também aqui, pronto, não tem mais domínio, né, não é mais dominado pelo Espírito Santo. É dominado agora por Satanás. Isso é perigosíssimo. E uma outra coisa também que o comentarista traz aqui, irmãos, no final dessa lição, né, que a murmuração ela gera idolatria, ela gera rebelião. E veja que o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria, diz a palavra do Senhor, e Deus abomina. Então, rebelião, idolatria, adultério, blasfêmia, tudo isso a murmuração vai gerando. Então, se o irmão é murmurador, você precisa se vigiar. Tem que consertar isso. Se tem alguém que perto de você que vive murmurando, cuidado, que há pecados terríveis na vida dessa pessoa. É muito sério isso. É bem verdade. A pessoa é uma pessoa possessa, como diz, é um inferno em pessoa. É isso aí. Como consequência, acaba prestando serviço a Satanás, né? E aí, pronto, não tem mais como entrar no reino espiritual, não tem como mais entrar na Canaã celestial. Exatamente. Isso é muito sério. Muito bem, irmão, nós vamos agora ver se os irmãos aprenderam mesmo um pouco mais dessa lição. Irmãos, vamos então às nossas perguntas e respostas. A primeira pergunta, a murmuração é uma obra que vem, letra A, da vida passada que teve no mundo, letra B, do pecado da carne, letra C, por não cultivar o conhecimento bíblico e letra D, da falta de comunhão e do encorajamento mútuo com os outros. Quem respondeu a letra B, do pecado da carne, respondeu corretamente. Vamos então, irmãos, à segunda pergunta. A segunda pergunta é: como se dá a murmuração na vida do crente? Letra A, quando se partilha alegria e esperança com os irmãos na fé. Letra B, quando se foca nos problemas sem soluções. Letra C, geralmente sucede a incredulidade. E letra D, quando querem denegrir nossa imagem e reputação. Muito bem, irmãos, aqueles que responderam a letra C, que geralmente sucede a incredulidade, respondeu corretamente. Vamos então, irmãos, à terceira pergunta. A terceira pergunta é: o que acontece com o crente que vive na prática da murmuração? Letra A, está morto espiritualmente. Letra B, perdeu a comunhão com Deus e com os irmãos. Letra C, não tem mais prazer de estar na casa do Senhor. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Muito bem, irmãos, aqueles que responderam todas as alternativas estão corretas, letra D,
respondeu corretamente. Vamos à quarta e última pergunta. Diz assim: quais são os males que a murmuração traz? Letra A: desânimo espiritual, contendas, divisões e rebeldias. Letra B: não tem pessoas para se relacionar. Letra C: reconciliação com os irmãos, mas somente em algumas áreas específicas. E letra D: faz o coração ficar amargo, mas sendo uma sensação que passa rápido. Muito bem, irmãos, aqueles que responderam a letra A, desânimo espiritual, contendas, divisões e rebeldias, respondeu corretamente. Deus abençoe os irmãos. Mais um momento especial da nossa aula é o momento de oferta. Para vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, as contas e o PicPay se encontram aqui embaixo do vídeo. Nós também temos a campanha dos 1000 valentes. É uma campanha que os nossos pastores receberam no coração dele a proposta da aquisição deste imóvel, né, onde nós estamos louvando a Deus. É necessário que cada um possa estar fazendo a sua parte. Tragam as suas ofertas, tragam, né, aquele que não pode fazer através do PicPay, traga suas ofertas aqui para a igreja nos dias de culto. E que Deus possa estar abençoando a todos nós. Glória a Deus então, irmãos. Nós estamos agora no momento da conclusão. Quero pedir o presbítero Éder primeiro que faça a primeira parte da conclusão. Amém. Aqui para concluir, meu pastor, a gente tem que entender que a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local, ao longo de nossa jornada cristã. É verdade. Muito bem. E presbítero Reinaldo? Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Isso é muito sério. Muito bem. Então, irmão, nós devemos evitar o mal da murmuração nas nossas casas, né, no trabalho, na igreja, ou seja, onde houver relacionamento, evite o pecado da murmuração para que possamos entrar na nossa Canaã celestial. Quero aqui agradecer, então, presbítero Reinaldo, presbítero Ed, dá um alô aí para os irmãos. Né? Foi muito bom, né, participar essa aula junto com o senhor, presbítero Éder, pastor Jefferson. Glória Foi uma honra. Uma honra, né, ter essa aula junto com vocês aí, né, que está aí na sua sala aí, né, nos assistindo. Glória que a Deus Deus possa te abençoar grandemente. Presbítero Éder. Amém, meu pastor. Assim, oportunidade maravilhosa, muito edificante. Né? Eu peço que Deus possa estar colocando no coração das pessoas que vão estar assistindo essa aula, assim, o propósito.
porque é necessário que nós busquemos a Deus e possamos buscar também correção das nossas atitudes, né? Perfeito. Vou pedir o presbítero Reinaldo então para fazer a oração final. Por favor, irmão. Senhor Deus, Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que está nos assistindo neste momento, que acabou de participar conosco desta aula. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa estar trazendo a luz na mente dessa pessoa, para que cada dia mais ela venha ser cheia do Espírito Santo do Senhor. Pai, e que todas as pessoas que vier ao redor dela, Senhor Deus, que seja aquele murmurador, que venha ser impactado com a presença do Senhor na vida desse irmão e dessa irmã. Seja o Senhor, Pai, aqui com o pastor Jeff, com o presbítero Éder, seja o Senhor com o pastor Jairo, ou, enfim, seja o Senhor com a igreja Marcas do Evangelho nessa terra. Assim nós oramos, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.